Olá pessoal, espero que estejam bem. Esse é o nosso curso técnico em metrologia. Essa é a nossa quarta videoaula. Eu sou o professor Rafael Lima, do IFRJ Campus Volta Redonda. Fiquem atentos às atividades na plataforma Moodle e não deixem de fazer essas atividades. Então, vamos à nossa videoaula? Bom, nessa videoaula nós vamos falar sobre funções exponencial e logarítmica. Além disso, nós vamos falar sobre as funções, algumas funções reais também. Principalmente as funções trigonométricas, nós vamos passar alguma coisa sobre elas também. Bom, o que é importante vocês terem para essa aula? É importante que vocês tenham entendido os conceitos de plano cartesiano, né? Como marcar os pontos, tudo que a gente já viu nas outras videoaulas. E é importante também que vocês lembrem propriedades de potenciação, porque a gente vai usar muito isso em função exponencial e na função logarítmica, tá? Após essa aula, vocês já devem ser capazes de entender e saber fazer o gráfico das funções exponenciais, e a gente também tem que entender, depois dessa aula, o conceito de logaritmo e saber construir o gráfico dessas funções logarítmicas, ok? Então vamos começar pela função exponencial. O que é uma função exponencial? Para o seguinte, uma função exponencial vai ser aquela função de R em R, né? Domínio real, contra domínio vai ser os reais também. O que ela faz? Ela pega um número x pertencente aos reais e calcula uma imagem sendo um a elevado a x, né? Que a gente chama. Então, aqui o que acontece? O nosso x que está variando, ele vai ficar no expoente, tá? Então, o meu a vai ser um número fixo, um número constante, e o que vai mudar vai ser o meu x, que é o meu expoente, tá? Esse meu a, ele tem duas restrições, né? Esse meu a, ele tem que ser positivo. Então tá aqui, ó. Ele tem que ser positivo e ele tem que ser diferente de 1. É a única coisa que a gente pede, que o a seja positivo e diferente de 1. E ele vai ser a base da minha função exponencial, tá? Coloquei um exemplo aqui só para vocês terem uma ideia. Então, no meu primeiro caso, é se esse nosso a ele for um número maior que 1. Pode ser 2, 3, 2,5, 5, 50, qualquer número maior que 1, tá? Então, como exemplo, eu peguei um a igual a 2. E aí a nossa função exponencial ela ficaria f de x igual a 2 elevado a x, tá? Então agora a nossa variável está no expoente, daí o nome função exponencial, tá? Como é que é o gráfico dessa função aqui? Vamos fazer uma continha rápida aqui. O seguinte, ó. O que acontece se o x for zero? Se o x for zero, o y vai ser 2 elevado a zero. O que acontece se o x for 1? O y vai ser 2 elevado a 1. E se o x for 2? 2 elevado a 2. E por aí vai. Então, quem está mudando é o expoente. E aí, quando você faz 2 elevado a zero, por isso que eu falei que a gente tem que lembrar de potência, né? Qualquer número elevado a zero, que não seja zero, é 1. Então, 2 elevado a zero é 1, 2 elevado a 1 é 2, 2 ao quadrado é 4, e por aí vai. Se eu marcar esses pontos, né? 0, 1, 1, 2, 2, 4, marcar esses pontos no plano, a gente obtém esse gráfico aqui. Ok? Então, esse é o gráfico de uma função exponencial 2 elevado a x. Tá? Repara que essa é uma função crescente. Tá? Então, no meu primeiro exemplo, nós temos um tipo de função exponencial com o que a gente chama de base, né? Que é o a maior que 1. É uma função crescente. Ok? Aqueles pontos que eu estava falando estão aí na tabelinha. Alguns pontos, tá? De modificando x e encontrando y, tá? Então essa é a minha função. Um exemplo de função exponencial quando a é maior que 1, tá? Basicamente todas as funções exponenciais, né? A elevado a x, alguma coisa elevada a x, vai ter esse formato aí, tá?
O que a gente pode mudar é a base. Poderia ser 3 elevado a x, 4 elevado a x. Mas ele teria mais ou menos o comportamento desse gráfico aí. Bom, no segundo caso, o que a gente tem? Eu acho que eu tinha até uma apresentaçãozinha aqui, ó, que eu pulei, eu acho, né? Bom, no segundo caso, o que pode acontecer? Eu posso pegar um A, só que um A cuja função, esse A seja um número menor que 1, tá? Então, o que é um número menor que 1? Como a minha base, o meu A, tem que ser maior que 0, então esse meu número está restrito no intervalo maior que 0, menor que 1. Então tem que ser um número entre 0 e 1. Eu peguei como exemplo meio, 1 sobre 2. 1 sobre 2 é 0,5. Concorda? Então, 0,5 está entre 0 e 1. Tá? Então aqui geralmente vai ser os números aí decimal ou uma fração para fazer esse tipo de função. Quando a gente substitui valores no x, então, por exemplo, se eu fizer x igual a 0, o que vai acontecer? X igual a 0, o y vai ser meio elevado a 0, ou 0,5 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Então eu vou ter que ir lá no meu gráfico e marcar o ponto 0,1. E se o x for 1? Meu y vai ser meio elevado a 1, que é meio. Então eu vou ter que marcar no meu gráfico o ponto 1 no x, né? E meio no y. E por aí vai. E se o x for 2? Eu vou ter que marcar meio ao quadrado. Lembra quanto que é meio ao quadrado? Meio ao quadrado é o numerador, você multiplica 1 vezes 1, o denominador você vai ter que fazer 2 vezes também, 2 vezes 2. Então ficaria 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4. Então 1/4 seria o meu ponto. Então eu vou ter que marcar o ponto 2, 1/4. Se eu for marcando esses pontinhos, o que a gente vai obter? Eu vou obter esse gráfico aqui, ok? Então aqui nós temos, qual é a diferença do caso anterior? A diferença é que à medida que o x está aumentando, o y está diminuindo. Então quando o a for entre 0 e 1, a nossa função ela fica decrescente. Por isso que agora, se a gente andar para frente no x, a nossa função está descendo no y, né? Eu estou pegando pontos cada vez mais baixos, tá? Então, toda vez que eu tenho uma função cuja o meu a, né, o meu número ali, que é a base, é menor que 1, eu vou dizer que a minha exponencial ali é decrescente, tá? Então a gente tem um caso que ela é crescente e o caso que a minha exponencial é decrescente, tá? Bom, em frente aí, eu falei que era importante a gente lembrar de potência, né? Coloquei algumas propriedades aqui para vocês lembrarem. Que propriedades são essas aqui, ó? A primeira, a elevado a 0 é 1. Para todo a, esse símbolo aqui, gente, vai para todo em matemática. O que eu quero dizer com isso? Qualquer que seja o a, para todo a, diferente de 0, a elevado a 0 dá 1. Por exemplo, 5 elevado a 0 dá 1, 3 elevado a 0 dá 1, menos 2 elevado a 0 dá 1. É isso que eu estou querendo dizer, tá? Segunda propriedade, um número elevado ao expoente negativo. A gente tem que inverter esse número e trocar o sinal do expoente, tá? Se ele for uma fração, a gente simplesmente inverte a fração, tá? Exemplo, quanto que é 2 elevado a menos 3? Isso é a mesma coisa que 1 sobre 2 ao cubo. Lembrando lá de potência, hein? 1 sobre 2 ao cubo é 1 sobre
2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, 2 elevado a menos 3 é 1/8. Tá? Ah, mas e se o número for fração? Bom, se o número for fração, também é possível. Ó, vamos pegar uma fração aqui. 3 meios elevado a menos 2. Como é que eu resolvo isso aqui? A gente inverte a fração e troca o sinal para positivo do expoente. E agora faz a potência, tá? Bom, 2 ao quadrado, né? Eu faço potência do de cima e a potência do de baixo. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 3, 9. Tá? Porque eu tenho que fazer duas vezes, né? 3 ao quadrado e 2 ao quadrado. Então, o resultado seria 4 sobre 9. Tá? Então, só estou lembrando aí dessas propriedades. A terceira linha aí, eu estou dizendo o seguinte. Quando a gente tem um produto A vezes B elevado a alguma coisa, eu consigo separar. Exemplo. Vamos supor que você tenha... É porque aqui tem número, né? Mas vamos supor que você tenha 3 vezes 2 elevado ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que fazer 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Eu consigo separar os dois, tá? Outra propriedade importante. Produto com a mesma base, né? A elevado a n vezes A elevado a m. Repete a base e soma os expoentes. Exemplo. Se eu tiver 3 ao quadrado vezes 3 elevado à quarta, por exemplo. Isso é a mesma coisa que repetir a base e somar os expoentes. Tá? É isso que eu estou dizendo. 3 à sexta seria a mesma coisa. Tá? Divisão de mesma base. Exemplo. Vamos supor que eu tenha 3 à quarta dividido por 3 ao quadrado. Aqui a gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, 3 elevado a 4 menos 2 é 3 ao quadrado. Esse aqui tá fácil, né? É 9. Tá? 3 à sexta já vai ser muito grande. Eu não vou colocar, mas 3 ao quadrado é tranquilo, tá? E outro também que o pessoal esquece muito, que é a última aí, é potência quando o expoente é uma fração. Quando o expoente é uma fração, gente, isso daí vira uma raiz, tá? E o denominador vira o... Aqui no caso está ao contrário, né, gente? Deixa eu só arrumar aqui, ó. Aqui, na verdade, é melhor arrumar aqui a fração, né? É n aqui e m aqui, tá? Então, o m é a potência e o n vira o índice, tá? O que eu quero dizer com isso é 3 elevado a... 3 não. Deixa eu ver outro exemplo aqui. 4. 4 elevado a 3 sobre 2. Quanto que é isso? Isso é a mesma coisa que raiz, o 4 aqui para dentro. O 2 vai ser o índice da minha raiz. E o 3 vai ser o expoente do 4. Tá? Bom, aí consegue resolver isso aqui, né? Quanto que é 4 ao cubo? É 4 vezes 4 vezes 4. Tá? Isso aí é 64. Tá? Agora, raiz quadrada de 64, tranquilo, é 8. Tá? Então, eu estou querendo dizer isso aqui. Que eu estou querendo lembrar vocês, o denominador vira o índice da minha raiz. Tá? É isso que eu estou tentando mostrar aqui nessa propriedade aí que estava o contrário, e o m e o n estava invertido. Tá? Bom, lembramos de algumas propriedades? Vamos passar para a nova função. Logaritmo. Ok? O que é o logaritmo? Tá? Vamos pensar numa coisa? Como é que vocês resolveriam essa equação aqui? 2 elevado a x igual a 32.
quem é o x? Bom, para encontrar esse x aqui, eu preciso pensar qual o número que eu elevo 2 e dá 32. Como que a gente fazia no ensino médio? Era o seguinte, relembrando aqui, uma ideia seria fatorar o 32 e a base vai ficar igual, a gente só igualava os expoentes, tá? Se a gente fatorar o 32, rapidinho aqui, ó, lembra dessa fatoração aqui, ó, divide por 2 dá 16, divide por 2 dá 8, divide por 2 dá 4, divide por 2 dá 2, divide por 2 dá 1. Fatorei o 32. Então o 32 ficou o 2 5 vezes, então ele é 2 à quinta, tá? Então o que eu quero dizer com isso? Que 2 elevado a x é igual a 2 à quinta. Ou seja, o x é 5. Então x é o expoente para dar 32, que é 5, tá? Bom, mas aí beleza, aí é tranquilo, 32 foi fácil. Agora o problema é de baixo. 2 elevado a x igual a 5. Como é que a gente acha esse x aí? Qual o número que eu elevo 2 e dá 5? Repara que agora é mais difícil. Não sabemos escrever o valor da direita na base do lado esquerdo. Eu não consigo escrever o 5 diretamente na base 2, igual ao 32. 32 é fácil. É 2 à quinta. E o 5? O 5 não é fácil assim. Então, esse x aqui, gente, eu não consigo escrevê-lo diretamente. Eu preciso encontrar um expoente, mas eu não consigo escrever diretamente quem é esse cara. A gente vai precisar de calculadora, vamos precisar fazer algumas contas aí, tá? Mas, repara o seguinte, eu não sei quanto que é esse x, mas aí eu vou usar o tal do logaritmo, tá? Esse meu x vai ser o resultado de um logaritmo. Então, quem que vai ser o meu x? A gente vai dizer que esse x aqui, ele é o log de 5 na base 2. E aí a gente vai precisar de uma calculadora para resolver isso, tá? Então, quem é o log de 5 na base 2? É o número que eu elevo 2 e dá 5. É o meu x, tá? Então, toda vez que eu falar em logaritmo, eu estou falando de expoente, tá, gente? Então, falei em logaritmo, é sinônimo de encontrar o expoente. Então, toda vez que eu quero encontrar um expoente, eu escrevo logaritmo, tá? É uma notação. E a gente vai ver daqui a pouco como é que a gente resolve esse negócio aqui. Quanto que é o log de 5 na base 2? Qual é o número que eu elevo 2 e dá 5? Vamos precisar de uma calculadora. Mas daqui a pouco a gente vai resolver. Mas vamos fazer outros exemplos? Vários exemplos aqui. Letra C. Log de 81 na base 3. Qual o número que eu elevo 3 e dá 81? Tá? Seria isso. Então tem que ser 3 vezes 3 vezes 3 até dar 81. Bom, para dar 81, eu vou ter que fazer o 3 quantas vezes? Ó, 3... Vou fazer a potência do 3 aqui no cantinho. Repara o seguinte, ó. 3 elevado a 1 dá 3. 3 elevado a 2 dá 9. 3 elevado a 3 é 3 vezes 9, 27. 3 elevado a 4, 81. Cheguei. Então quer dizer o seguinte, o expoente para dar 81 é 4. Então esse é o resultado do logaritmo. É o expoente, tá? E o 125? Na base 5. Qual o número que eu elevo 5 e dá 125? Repara que só ir multiplicando 5 até chegar no 125. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 25 vai dar 125. Então tem que fazer o 5 3 vezes, tá? Então o resultado vai ser 3. Por que o resultado é 3? Porque 5 elevado ao cubo dá 125, tá? E a letra E? A letra E é um pouquinho mais difícil, né? Log de meio
na base 2. Vamos lembrar quem é meio? Quem é 0,5, né? 0,5, gente, é a mesma coisa que 1 sobre 2. Eu tenho que pensar qual o expoente do 2 para dar meio. Para a gente poder inverter, né, o 2 virar meio, lembra para inverter qual era a propriedade de potência que a gente fez? O expoente, para inverter, o expoente tem que ser negativo. Então aqui o expoente vai ter que ser menos 1. Por quê? 2 elevado a menos 1 dá meio. Então, pois 2 elevado a menos 1 dá meio. Então o expoente é menos 1, é o resultado do meu logaritmo. Então, lembrando, logaritmo é encontrar expoente. Letra F, vamos encontrar outro expoente. Qual é o expoente do 5 para dar 1? Lembra? Primeira propriedade que eu falei de potência. Para uma potência dar 0, para uma potência dar 1, o expoente tem que ser 0. Então, o resultado do logaritmo é o expoente. Como que tem que dar 1? Então, nesse caso, a resposta vai ser 0. Por quê? Porque 5 elevado a 0 dá 1. Tá? Então, eu estou sempre pegando o expoente. Por último aqui, último exemplo. Qual é o log de menos 9 na base 3? Qual o número que eu elevo 3 e dá menos 9? Bom, isso aqui é um pouco estranho, porque não tem como a gente elevar o 3 a um número e isso dá negativo, porque o 3 já é positivo. Então o que vai acontecer? Esse log aqui é impossível, tá? Se vocês colocarem tentar fazer isso até na calculadora, vai dar erro. Então esse aqui não existe. Esse aqui é o símbolo. Não existe esse expoente. É o símbolo de matemática chamado não existe. Não tem resposta, tá? Então, resumindo, temos esses exemplos aí, tá? Bom, os logaritmos que não possuem como resposta um número racional. Quando eu falo um número racional, gente, é uma fração ou um inteiro. Eles podem ser calculados por aproximação na calculadora, tá? Bom, através do logaritmo decimal e o natural, que eu vou mostrar para vocês, é possível a gente calcular os logaritmos de forma aproximada, tá? Então tem os logaritmos que são base para a gente, é o decimal e o logaritmo natural. A base é que vai ser uma base fixa ali para a gente, tá? Mas vamos lá. Bom, logaritmo decimal. O logaritmo decimal, gente, é simplesmente o logaritmo que a gente está usando a base 10. É o logaritmo que tem na maioria das calculadoras científicas, tá? É o logaritmo na base 10. Se a gente estiver falando do logaritmo na base 10, a gente pode omitir a base. Então, log de x na base 10. Log de alguma coisa na base 10. Eu não preciso escrever o 10. Fica sem base aparecendo ali. Quando não tem base aparecendo, quando não tem esse númerozinho aqui aparecendo, é 10. Tem que assumir que é 10, tá? É uma anotação. Então, quando eu estou falando aqui, ó, log de 100, exemplo. Quanto que é o log de 100? Já tem que vir na sua cabeça que tem um 10 aqui escondido. Ou seja, qual é o número que eu elevo 10 e dá 100? Tá? Tem que ser o 10 quantas vezes para dar 100? 10 vezes 10 dá 100. Então tem que ser 10 elevado ao quadrado. Então esse vai ser o meu resultado. Ok? Bom, log de 0,01. Esse aqui é um pouquinho mais difícil, né? Mas, repara que 0,01 é a mesma coisa que 1 sobre 100. E qual é a base que eu estou usando? Não tem nada, é 10. Qual o número que eu elevo 10 e dá 1 sobre 100? Tá? Bom, aqui tem uma jogada que é o seguinte. Se o anterior, para dar 100, eu tive que colocar 2 no expoente, aqui é parecido, só que tem que dar 1 sobre 100. Além de dar 100, eu tenho que inverter. Lembra como é que a gente faz para inverter uma potência? Para inverter a potência, o expoente tem que ser negativo. Então, ao invés de ser 2, a resposta vai ser menos 2.
ok? Então, tá aí dois logaritmos na base 10, logaritmos decimais, ok? Pessoal, eu coloquei aqui uma calculadora para vocês verem que esse logaritmo decimal eu tenho ele na minha nas calculadoras científicas. Então, como é que eu calcularia o log de 100 na base 10? Você vem aqui, ó, clica no botãozinho de log aqui, ó, o botãozinho de log aqui e coloca 100, tá? Sem nenhum problema. Então, ó, log e aqui 100. Olha quanto que está dando. A resposta já está aqui embaixo, 2. Ou seja, o expoente do 10 para dar 2, para dar 100. 10 ao quadrado dá 100. Por isso que a resposta é 2, exatamente como a gente achou. E o 0,01 que a gente acabou de fazer? Ó, 0,01 expoente menos 2. Foi o resultado que a gente achou. Então, os logs na base 10 é de boa. A gente já tem na calculadora científica mais normal possível. A gente vai ter esses logaritmos, tá? Bom, seguindo em frente, gente, um outro logaritmo que pode aparecer é o tal do logaritmo natural, que também tem na calculadora, só que nesse logaritmo a base nossa não é 10, é o tal do número de Euler, tá? O número de Euler, ele é representado pela letra E, e o valor dele é esse valor aí, 2,71828, aproximadamente isso aí, tá? Vocês precisam saber que ele é 2,7 aproximadamente, tá? É um número irracional, tipo π, tá? Mas também é um logaritmo comum aí que aparece nas bases aí, tá? Que é o tal do logaritmo natural. Bom, se o logaritmo for esse número de Euler, que for o logaritmo natural, ou logaritmo neperiano também a gente chama, a notação dele, gente, é um pouquinho diferente. Ele tem na calculadora também. Então, quando eu estou falando de log de alguma coisa na base E, a gente escreve ln. É um L e um N, tá? O ln significa logaritmo natural, tá? Então, quando o log for na base E, vai aparecer escrito ln, tá? Toda vez que tiver escrito ln, você sabe que aquela base é 2,7 que a gente está usando para o logaritmo. E a calculadora científica, ela tem tanto o ln quanto o log decimal, tá? Eu coloquei aqui embaixo um exemplo de como que a gente calcula log em outras bases, que é o que a gente chama de mudança de base, tá? Já vou passar para vamos direto às contas aqui. Eu quero calcular aqui, ó, log de 5 na base 3. Ó, log de 5 na base 3. Como é que a gente faz? A gente muda a base. Como a nossa calculadora não tem base 3, a gente muda de que forma? A gente põe log do 5 dividido pelo log do 3. E qual vai ser a base? A base a gente escolhe, só que tem que ser a mesma base em cima, tanto no numerador quanto no denominador. Tá? Então, basicamente é isso. Você vai fazer log do de cima dividido pelo log do de baixo, só que a base é 10, tá? Então, eu estou usando base 10 porque na minha calculadora vai aparecer a base 10. Vocês vão clicar lá na calculadora, vocês vão calcular lá log de 5, a calculadora vai te dar. Log de 3, a calculadora vai te dar. Faz a divisão dos dois, eu vou obter aproximadamente 1,46 aí como resposta, tá? Tudo bem? Mas eu poderia usar também, ao invés de mudar para a base 10, usar o tal do logaritmo natural. Se eu usar o logaritmo natural, também eu vou obter o mesmo resultado, tá? Ok? Eu vou obter os mesmos valores, tá?
Então o que eu quero dizer, gente, eu posso fazer essa conta na calculadora para qualquer logaritmo, tá? Isso eu consigo mudar a base e resolver. Pessoal, vamos aqui na calculadora de novo? Vamos fazer esse exemplo na calculadora? Ó, o que eu queria calcular? Eu queria calcular o log de 5 na base 3. O que a gente faz? A gente calcula log de 5 dividido pelo log de 3. É isso que a gente faz. E agora eu já estou usando a base 10. Essa fração eu consigo digitar na calculadora científica, tá? Então, consigo resolver qualquer log. Log do de cima dividido pelo log de baixo. Vamos fazer aqui? Ó, log de 5 deu 0,69 aí. Só que eu tenho que dividir. Eu já posso dividir aqui direto. Ó, vou fechar o parênteses aqui. Dividido por log de 3. O valor 1,4649, tá? Que é exatamente o valor que está lá no slide. Então, gente, com a calculadora eu faço qualquer log. Eu poderia fazer a mesma coisa ao invés de escrever log, eu usar esse ln. Também ia achar 1,46, tá? Aproximadamente. Bom, gente, o que a gente tem também do logaritmo é o gráfico, tá? Então, se eu ficar variando o valor de x, eu consigo o gráfico da função logaritmo, tá? Só que a gente tem que ficar jogando valores no x, encontrando valores no y, tá? O logaritmo também tem dois tipos de logaritmo. Eu tenho o logaritmo com a base maior que 1 e a base menor do que 1, igual na exponencial, tá? E aí é o seguinte, vocês vão jogar valores no x e encontrar valores no y, tá? Só lembrando, gente, que eu comentei aqui em algum momento que esse número que está aqui, ó, ele não vai ser negativo, tá? Por isso que aqui em cima eu defini a nossa função, ó, de 0 até infinito. Do 0 até infinito positivo. Só vai aparecer números positivos no nosso logaritmo, tá? No x, ok? Bom, mas se vocês jogarem valores de x, o que eu quero dizer com jogar valor de x? Por exemplo, quanto que é o f de 2? Seria o log de 2. Eu estou usando a base fixa 2, tá? Então, quanto que é o log de 2 na base 2? Qual número que eu elevo 2 e dá 2? Nesse caso seria 1. Vocês iriam lá no gráfico e marcar 2, 1. É isso que eu estou dizendo, tá? Ah, e se eu pegasse 4? 4 também dá para calcular sem calculadora. Ó, log do 4 na base 2. Qual o número que eu elevo 2 e dá 4? Tem que ser 2. Então, o que eu estou dizendo é, quando x for 4, o expoente tem que ser 2. Então, seria esse ponto aqui. Se vocês forem fazendo essas contas, vocês vão encontrar esse gráfico aqui. Ó, vocês vão encontrar esses pontinhos aqui que estão aparecendo aí, ó. E com esses pontinhos aqui, ó, eu vou conseguir formar o meu gráfico, tá? Então, meu gráfico vai ser crescente também, tá? Esse vai ser o meu log de x na base 2. 2 é um exemplo. Poderia ser base 3, base 10, tá? Se eu pegar uma base que seja menor que 1, tipo meio, igual eu fiz aquela hora, a nossa função ela vai ficar decrescente, tá? Igualzinho exponencial. Então, a nossa função ficaria assim, tá? Se a gente montar uma tabelinha com os valores, tá? Então, aqui eu estou trabalhando com base menor do que 1, ok? Então, base maior que 1, crescente, base menor que 1, um logaritmo decrescente, tá? Outras funções, gente, que podem aparecer aí ao longo do curso, só para vocês ficarem cientes aí, a gente tem uma função chamada função recíproca. Então, agora eu estou falando de funções mais em geral. Logaritmo já fechamos. Função mais em geral. Função, o que é função recíproca? É você pegar o x e inverter ele. Fazer 1 sobre x. Tipo, pegar 2, fazer 1 sobre 2. 3 vai dar 1/3. 4 vai dar 1/4.
Se vocês forem invertendo os números, vocês obtêm esse tipo de gráfico aqui, tá? Isso se chama função recíproca, tá? Outra função que é bem comum, né, a gente vê também no ensino médio, é a função seno, tá? Aqui já entra no grupo das funções trigonométricas. Essa é uma função periódica, né? Pode ver que ela se repete, né? Vai chegar num período, ela começa a repetir novamente. Então, a função seno é uma função periódica, tá? E os valores dela no y, repara que fica entre o -1 e 1. O máximo do seno é 1 e o mínimo é -1, tá? Muito parecida com o seno é a função cosseno de x, tá? Que também é periódica, fica entre -1 e 1, tá? Não vou entrar em detalhes, mas só tô aqui pra gente lembrar um pouco desses gráficos aí, tá? Nós temos a função tangente, ok? A tangente tem uma peculiaridade, né? Ela tem essas retas verticais aí, né? Dividindo ela, mas ela também é periódica. Repara que a função tangente, ela também acaba tendo um período de repetição aí, né? Do intervalo até outro, ela acaba se repetindo, né? Uma cópia. A gente tem também a função cotangente, que é o inverso da tangente, tá? Então, se eu pegar a tangente e inverter o valor dela, por exemplo, a tangente deu 2. Se eu inverter, eu obtenho a cotangente, tá? Que também é periódica, tá? E com essa função cotangente é isso, eu estou lembrando vocês como que é o gráfico, não estou entrando em muitos detalhes. Desculpa, eu não passei aqui. Essa é a função cotangente. Tá? Então, função cotangente é o inverso da função tangente, tá? Com essa função cotangente, eu encerro aí a nossa aula de funções reais. Então, essa foi a nossa aula de função exponencial, logarítmica e algumas funções reais. Até a próxima aula.